É o encontro número 9 da nossa formação online. Vamos tratar hoje a respeito do tema da adoração. O texto bíblico para nossa reflexão inicial é Lucas, capítulo 4, versículos 5 até o 8. Um trecho onde Satanás está tentando a Jesus, né? Então, esse é a passagem então, aqui da tentação de Jesus. Satanás já havia feito uma proposta, né, de transformar as pedras em pães, e agora no versículo 5 veio uma segunda tentação. Elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, aqui nós temos uma menção, né, que Jesus está fazendo aqui a um texto lá do livro de Deuteronômio, onde Deus havia dado essa ordem, né, que a adoração deveria ser exclusiva a Deus. E esse é um dos princípios, então, que nós temos aqui a respeito de adoração. É Jesus nos ensinando que a adoração ela precisa ser exclusiva a Deus. Quando a gente olha para a palavra adoração, o verbo, né, o verbo adorar, ele é usado hoje em diferentes contextos. No dicionário, a definição é o ato de amar de modo intenso. E a gente usa muito isso dentro de um contexto religioso. Então, a gente adora a Deus, a gente presta culto a Ele, né? E dentro desse prestar culto, a gente usa a palavra adoração como um sinônimo. Mas, de modo geral, na prática, a gente pode ter outros tipos de usos para a palavra adoração. Então, é comum, né, ouvirmos pessoas falando, adorei esse livro, adorei o seu vestido, adorei o seu corte de cabelo. Então, adorar no sentido de ter gostado muito, né? Então, essa é a definição do dicionário, é o ato de amar de modo intenso, que pode ter ou não uma conotação religiosa. Uma outra versão, um outro dicionário também traz aqui como uma atitude relacionada a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Então a gente pode ter diversos alvos, né, para nossa adoração. Então nós podemos gostar, né, amar de modo intenso muitas coisas, mas a Bíblia nos ensina então que a adoração ela precisa ser exclusiva a Deus. Nada pode concorrer dentro dessa nossa atitude, né, de respeito, de reverência. A prioridade da nossa adoração então ela precisa ser Deus. E aí nesse sentido, na prática, né, o que vem a ser esse adorar a Deus? Então, adorar a Deus é reconhecê-lo como Criador, como Salvador. Tanto que quando a gente aceita Jesus, a gente geralmente repete, né, o evangelista, enfim, o pastor, né, quem está ali orando, né, pela nossa conversão, ele vai fazer com que a gente repita, então, a frase que nós estamos aceitando a Jesus como nosso Salvador. Mas também é importante, e acontece também isso, né, de que nós estamos aceitando ele como Salvador e também como Senhor. Então, adorar é reconhecer Deus como esse Salvador da nossa vida, também como Criador de todas as coisas e principalmente como Senhor e Mestre de tudo que existe. Então, nesse sentido, adorar e servir são sinônimos. Então, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós passamos a ser servos dele. Nós passamos, então, a servir a Jesus. Então, na prática, a adoração, ela vai muito além daquele momento litúrgico, daquele momento de culto. E, infelizmente, muitas pessoas hoje acabam confundindo isso, né, fazendo confusão. Então, se a gente voltar aqui, né, nessa pergunta inicial, e a gente for nos nossos grupos de jovens, adolescentes, ou mesmo dos irmãos, né, mais já maduros, e a gente perguntar o que é adoração, é possível que a grande maioria deles vai trazer algo como que tem alguma relação com o louvor, com a música, com o momento de culto, né, com o nosso glória a Deus, com o nosso aleluia, mas a verdade, e é o nosso objetivo, então, nesse encontro, é mostrar-nos que adorar vai além disso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que adorar é servir ao Senhor. E sendo servos, a gente lembra aqui de Hebreus, capítulo 12, versículo 28, onde o autor aos Hebreus coloca: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, já que nós somos servos do Senhor, a nossa atitude de adorador, né, essa atitude de gratidão a Deus, ela só é possível se nós estivermos, então, com o nosso coração cheio dessa humildade, dessa gratidão, né, como o autor aos Hebreus coloca, né, sejamos agradecidos. Então, a adoração, a origem da adoração, a gente pode dizer que está dentro desse reconhecimento que Jesus é o Senhor das nossas vidas, de que Jesus, ele é
a razão, né, de nós existirmos, a razão de nós termos sido salvos, e a partir disso, então, nós somos gratos a Ele. E essa gratidão a Deus, pela nossa salvação, pela nossa vida, pela nossa família, enfim, né, por N coisas que Ele nos concede, Ele nos permite, então é essa gratidão que vai levar, então, nós termos uma atitude de adoração. E essa atitude de adoração, ela pode se manifestar, então, de diversas formas, né? Mas muito, então, do que é visto hoje como adoração, digamos, os cânticos, né, um culto que é prestado, dependendo da forma como ele é feito, da forma como ele é conduzido, dependendo das intenções que estão por trás, muitas vezes não tem adoração ali. Então, ele tem uma aparência de adoração, mas ele acaba não sendo adoração. Isso que é colocado ali no material, né, que infelizmente no mundo dos últimos dias, que nós estamos vivendo, os últimos dias, é justamente o oposto disso. Então, as pessoas estão vivendo uma vida de ingratidão, né? São pessoas ingratas, são pessoas que reclamam, né? Que murmuram o tempo todo, e isso é algo que não tem a ver com adoração. Então, esse tipo de adoração, né, fruto de pessoas ingratas, né, isso não é a verdadeira adoração. Pode até ser um louvor, né, uma música, pode ser uma tentativa de culto a Deus, mas ele não é encarado, então, não é visto por Deus, né, como algo aceitável a ele. O contexto atual, então, a gente vê que a Bíblia já mencionava isso. 2 Timóteo 3:1, Paulo estava prevendo isso, né? Inspirado pelo Espírito Santo, então ele escreve a Timóteo dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, e é uma lista muito grande ali, né? E aí a gente compara esses homens aí que Paulo fala a Timóteo com os homens que vivem hoje, né, com a sociedade atual. Aqui, homens no sentido de sociedade, né, homens e mulheres, a gente vê, infelizmente, muito disso, né, esse egoísmo, essa avareza, a arrogância. Então, tudo isso são atitudes que impedem de que haja, de fato, uma adoração, porque a adoração, ela parte da humildade e da gratidão. E o que nós percebemos dentro da nossa sociedade, então, é uma sociedade que se julga adoradora, pensa que está adorando, mas que, na verdade, estão apenas imitando, né, algo mimético, né, uma imitação de adoração, mas ela não é a verdadeira adoração. E é por isso, né, pelo fato, então, de nós termos uma sociedade desse tipo, por nós termos nos afastado do ideal de adoração, que acaba acontecendo, então, dentro desse contexto, uma série de equívocos, ou, como a gente vai tratar aqui no material, uma série de falácias acerca da adoração. Então, são erros, né, que as pessoas têm, falsos entendimentos, visões equivocadas a respeito da adoração. E além dessa própria questão íntima da sociedade, né, dos homens dos últimos dias, podemos concluir também que há aqui uma intenção de Satanás por detrás de tudo isso, porque quando nós vamos observar a Bíblia, Ezequiel 38, ele traz para nós ali o relato, né, a respeito da queda de Satanás. E, aliás, é 28, né, Ezequiel 28. 28 e a partir do versículo 11, diz aqui o profeta Ezequiel: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura perfeita. Então aqui, alguns vão interpretar que está se tratando aqui de uma profecia sobre o rei de Tiro, né? De fato, é utilizado aqui o rei de Tiro, mas a forma como o profeta Ezequiel coloca aqui, a gente entende que ele está se referindo a algo além, né? Então ele está, na verdade, aqui se referindo ao próprio Satanás, que era quem estava por detrás das atitudes do rei de Tiro, conforme a gente pode ver aqui o contexto, né, do capítulo todo. E nesse sentido, então, aqui é interpretado, né, pelos teólogos como um relato da queda de Satanás. Inclusive a forma como é chamado, né, selo da perfeição, formosura perfeita, então isso aqui são atributos aos quais não se encaixaria para um mero ser humano. Então aqui, nesse sentido, o rei de Tiro simboliza, então, né, Satanás. E o versículo 13 continua, então, relatando, então, a respeito de Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda de pedras preciosas era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. A obra dos teus tamborins e das tuas flautas estava preparada em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, aqui nós estamos vendo que há uma relação muito forte entre este anjo, né, ex-anjo, né, Satanás, esse anjo caído, e a música.
teus tamborins, a obra dos teus tamborins e das tuas flautas estavas preparada em ti. E então isso aqui nos mostra que ele exercia uma certa liderança, né, possivelmente aqui dentro dessa área da adoração ali, a qual ele talvez liderava. E o fato de ter, no versículo 14 dentro, tu eras querubim ungido para cobrir, eu te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele tinha um alto cargo, né, o querubim ungido, ele exercia algo muito importante aqui dentro desse contexto de adoração. Porém, um determinado dia, né, achou-se iniquidade em ti, diz a palavra. E essa iniquidade foi justamente a arrogância, né, a presunção que Satanás teve de que ele seria, então, melhor do que Deus, que ele seria melhor do que Cristo. Isaías 14 também vai mencionar ele como filho da alva, né, que é um atributo que também ele é direcionado a Jesus. E aí quando a gente junta isso tudo com Jó 38, onde Deus está questionando Jó, perguntando, né, onde estavas tu quando eu criava a terra, enfim, quando os juntas, as filhas da alva, né, cantavam e se jubilavam, então dá aqui uma conotação, então, de que Jesus e Lúcifer, né, tinham uma certa harmonia, né, entre eles ali, dentro dessa questão dessa adoração a Deus. E os anjos todos, então, participando, né, cantando aqui, adorando, então havia um contexto de muita adoração aqui no início dos tempos, isso antes ainda da criação, né? Desde que ele foi criado e os anjos precedem a criação, né? Então já havia essa obra de tamborins e das flautas. E é por isso que Satanás, então, ele tem um trabalhar muito grande, né, dentro dessa área da adoração, porque ele era, de fato, responsável pela adoração no céu. E quando ele cai, então, devido à sua arrogância, devido à sua presunção de querer ser maior do que Deus, né, de se estabelecer acima de Deus, então ele vai tomar como podemos dizer, uma missão, né? A missão de Satanás é justamente perverter a adoração que o ser humano tem a apresentar a Deus. E como boa parte dessa adoração também, né, principalmente dentro das nossas igrejas, né, na Assembleia de Deus, a gente tem, por exemplo, a harpa cristã, né, que está aí já há mais de 100 anos, né, ou foi 90 anos, agora não recordo, né, mas esse ano passado, né, completou um aniversário, assim, uma data cheia, né, e então a gente tem assim uma relação muito forte com a música, né, dentro do nosso ambiente litúrgico, dentro do nosso momento de adoração. É quase que sinônimo, né, a música e a adoração. E nesse sentido, então, Satanás trabalha muito dentro dessa área da música, né? Há muitos problemas e percalços, né? É uma área bastante complexa, né? Porque há, de fato, uma grande atuação de Satanás em cima disso para tentar cessar a adoração, perverter de alguma forma a adoração. E isso tudo, então, acaba trazendo aqui efeitos e a gente chama, então, de equívocos, né? Ou falácias, que a gente precisa, ou a gente pretende, né, nesse encontro, desmistificar, derrubar essas falácias, a fim de nós podermos melhor aqui definir e entender a verdadeira adoração. O Ivo está entrando aqui também agora. Deixa eu ver. Mas o irmão Ivo, seja bem-vindo. Se tem mais alguém. Acho que são esses. Então vamos continuar aqui. Então a primeira dessas falácias que eu quero tratar com os irmãos é justamente essa, de que a adoração é igual à música, ou de que a adoração é apenas a música, né, de que música é adoração e vice-versa. É inegável que Deus ame música. Eu coloco aqui que 150 salmos, né, é o maior livro da Bíblia, e esses salmos são cânticos, né, então temos ali 150 cânticos, e isso é uma grande evidência, então, de que, de fato, Deus, ele gosta muito de música, né, Deus gosta e Deus criou, né, a música talvez até antes do homem, como já mencionei aqui anteriormente, Jó 38:7, ali dá a entender dentro do contexto de que antes da criação, né, antes que houvesse sido feito o homem, antes que houvesse sido feito o universo, a música já existia. Então, Deus e a música têm, assim, uma relação muito, muito próxima. Inclusive, em alguns encontros passados, nós falamos a respeito do Tolkien, né, aquele escritor que criou todo o universo ali do Hobbit, do Senhor dos Anéis, e nesses livros do Tolkien, os livros paralelos ali, né, dentro desse universo do Senhor dos Anéis, quando ele trata a respeito da criação, a criação acontece, né, o Eru Ilúvatar, que é o nome da divindade criadora ali dentro do universo do Tolkien, o Eru Ilúvatar, ele cria o universo através da música, né, então ele é auxiliado ali por alguns seres, como se fossem os anjos, né,
e eles todos vão criando, dando vida às coisas através da música. Então, não é algo exatamente bíblico, né, esse universo do Senhor dos Anéis, mas ele, sendo ele um cristão, né, o Tolkien, ele acaba trazendo elementos, né, bíblicos, né, do universo ali para os seus livros. Então a música, ela é muito antiga, precede a criação, e ela é muito bem vista e bem quista por Deus. Quer dizer que Deus adora a música. Mas a adoração vai além da música. Adoramos servindo, porque afinal de contas, né, adorar é servir a Deus. Adoramos com viver correto. Então, a Bíblia é muito, muito clara de que, por exemplo, Colossenses 3:23, né, tudo que vocês forem fazer, façam como se fosse para Deus e não aos homens. Então, ali nós temos um contexto de que a nossa vida, né, aquilo que nós fazemos, é uma forma de nós adorarmos a Deus. E 1 Coríntios também, né, Paulo escreve a respeito disso, né, tudo que vocês forem fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida, ela precisa ser uma vida que glorifica a Deus. Então adoramos a Deus servindo, adoramos com o viver correto, adoramos com a nossa fidelidade. Nós que trabalhamos com jovens, nós que somos jovens, né, no meu caso de alguns aqui, nós precisamos entender, né, e ajudar a criar esse entendimento dos nossos jovens em relação à fidelidade, aos dízimos, às ofertas, porque isso é um ponto que também Satanás trabalha bastante, né, a respeito disso, né, de que, isso é uma coisa do Antigo Testamento, isso não é algo bíblico, né, não é para os nossos dias. Então a gente precisa, nesse sentido, né, auxiliar aqui a trazer um correto entendimento bíblico. Os dízimos, as ofertas, eles são, sim, uma parte importante da nossa adoração. Então, quando nós somos fiéis a Deus, nós estamos adorando a Ele. E tudo isso porque, no final das contas, nós é que somos a adoração. Então, João 4:23, ele vai mencionar, então, que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? Deus é espírito, então importa que nós o adoremos em espírito. Então, ele não está interessado apenas na minha música, ele não está interessado apenas nas minhas atitudes, nas minhas ofertas, né? Mas ele está interessado em mim, né? Eu sou a adoração. Eu sou o altar sobre o qual vai ser queimado o holocausto, sobre o qual vai ser ofertado o incenso, enfim, né? Então, nós somos o altar. E esse entendimento, então, ele é vital para que a gente entenda uma relação correta com a adoração, porque senão nós podemos acabar achando, então, que a adoração se resume apenas à música, e aí a gente acaba, então, cometendo esse equívoco, né, de achar que adorador é apenas aquele que canta, ou apenas aquele que toca, né, e, inclusive, há muitos hinos, né, que são cantados onde a gente fala a respeito disso, né, de ser adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Então, assim, tudo isso é válido, né? A música faz parte, sim, da adoração. A gente precisa entender e trazer esse entendimento de que a música vai, aliás, a adoração, ela vai além da música, né? Não é apenas a música. Tudo que nós fazemos é adoração. Deus não está interessado nos nossos dons, nos talentos, se cantamos, se profetizamos, se pregamos, se ajudamos os pobres, né? As esmolas, enfim, tudo isso são formas de adorar, mas Deus está interessado em nós. Nós somos a adoração. Eu quero ler essa referência aqui de Isaías 43. Estou usando a Bíblia de estudo do expositor. Creio que todos os irmãos já possuem ela. Esta aqui, ó, capa dura. Os que passaram pelas oficinas do discipulado, né, receberam uma Bíblia como essa de brinde. A Bíblia é muito boa, bem clara a linguagem dela. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os filhotes de avestruz, porque porei águas no deserto, rios no ermo, para que beba o meu povo, o meu escolhido. Este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Então, Deus criou um povo para o seu louvor. E esse povo louvava a Deus como? Não se tratava aqui de música, né? Quando Deus está falando aqui de um contexto do Antigo Testamento, a gente vai ler lá, por exemplo, o livro de Levítico, o livro de Números, praticamente não se fala nada ali de música. Então, a adoração, naquele contexto, era a vida do povo. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. E esse povo louvava, então, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida separada para Deus. Essa era a adoração. Então, nós é que somos a adoração.
tudo aquilo que nós fazemos adora a Deus, glorifica a Deus. Para quem já é pai, né, creio que alguns dos irmãos aqui já sejam pais, é aquilo quando o filho é pequeno, então ele está começando, por exemplo, a falar, por mais errado que ele fale, né, mas a gente acha aquilo bonito, a gente acha lindo, porque é o nosso filho, né, é a nossa criação, e ele está talvez demonstrando um carinho, um afeto, né, sorrindo, enfim, então tudo aquilo que a criança faz, aquilo para a gente nos enche de alegria, nos enche de amor, porque é importante para nós. Então nós somos esses filhos de Deus. Então tudo aquilo que nós fazemos, Deus olha para nós e Deus tem prazer naquilo. Então Deus criou um povo, Deus formou esse povo para que lhe desse louvor. Então nós somos esse povo, nós somos a adoração a qual Deus está interessado. Então, em resumo, o primeiro equívoco que a gente precisa tirar é esse, de que adorar é apenas música, é apenas louvor. Na verdade, tudo que nós fazemos precisa ser uma adoração. O segundo ponto aqui é a respeito de uma falácia muito atual, né? Já vi vários cultos, assim, onde você vai ver lá o banner, né, de divulgação, está lá, pregador, fulano de tal. E aí o cantor convidado, né, está lá como levita fulana, fulano. Então isso também é um erro, né, um equívoco em relação a isso, né. Os músicos, os cantores, eles não são levitas. Quando a gente fala aqui dos levitas, a gente está se referindo a um dos filhos de Jacó, né, um dos 12 filhos de Jacó. Ele seria, na verdade, o terceiro filho. Ele era filho de Lia, né, da primeira esposa do Jacó. E o Levi, a tribo de Levi, né, posteriormente, ela vai ser escolhida, então, para ser os responsáveis por toda a questão do serviço dentro do tabernáculo. Então, o Levi vai ter 3 filhos, que era Gerson, Coate e Merari, ou Merari, não sei exatamente qual que é a pronúncia aqui, né? Mas os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas, a gente vai ver então no livro de Números, principalmente, né, as atribuições, então, que Deus havia dado para cada um deles. Então, uns deveriam montar o tabernáculo, outros desmontavam, outros eram responsáveis ali pelo sacerdócio, né, na verdade o sacerdócio era algo bem específico, né, era apenas a família de Arão, né, os descendentes de Arão, que eram, então, os sacerdotes, né. Então, esses responsáveis aí por apresentar o culto a Deus, né, por fazer parte ali do tabernáculo, eram a tribo de Levi. As demais tribos também estariam servindo a Deus, glorificando a Deus, mas de outras formas, né, com a agricultura, com a criação de animais, com a própria guerra, né, no período ali de Josué, das conquistas. Então, tudo isso ali que eles estavam fazendo, eles eram o povo formado para dar louvor. Mas dentro daquelas profissões todas, dentro daquelas tribos todas, os levitas, então, são escolhidos para prestar um culto dessa forma, auxiliando no tabernáculo. E como eu já mencionei antes, né, quando a gente olha para o livro de Levíticos, não há menção nenhuma a respeito de música. Né? Você pode procurar ali e não vai ter nada. Então, eles, na verdade, faziam outras funções, eles exerciam. Então, eu coloco aqui, o ministério levítico pertence à antiga aliança, onde o sagrado era privilégio de poucos. Então, esse atuar dentro do tabernáculo era para poucos. E, aliás, especificamente ser um sacerdote, né, era algo que apenas os filhos de Arão, a descendência de Arão, poderia ter. E ser o sumo sacerdote era uma única pessoa, então era bem específico. Já quando nós olhamos hoje para o Novo Testamento, a gente encontra, por exemplo, Pedro, em 2 Pedro ele fala, né, um versículo bem conhecido, que nós somos o sacerdócio real, né, o povo adquirido, nação santa, enfim, então todos nós hoje somos sacerdotes, somos levitas, somos adoradores. Então não são apenas os músicos, não são apenas os cantores. Aliás, se fosse talvez para a gente ver hoje, né, dentro do Novo Testamento, quem que seriam os levitas, né, seriam os diáconos, né, aqueles que exercem ali o serviço, então, da diaconia dentro do ministério neotestamentário. Porque o ministério levítico envolvia, então, ser porteiro, guarda, professores, né, eu lembro, por exemplo, que Neemias, né, não, Neemias era o copeiro, né? Então, Esdras, eu sempre confundo Esdras e Neemias. Mas o Esdras, né, era um sacerdote e era um professor, né? Então, as funções, então, atribuídas dentro do ministério levítico, então, seriam semelhantes ali ao ofício do diácono, né? A função do diácono. Mas dentro da visão neotestamentária, dentro daquilo que nós cremos do sacerdócio universal de todos os crentes, todos nós hoje somos levitas. Todos nós hoje temos essa possibilidade, né, de adorar a Deus através também desse contato diário com Ele. Nós somos todos, então, levitas. E, continuando aqui na questão histórica, né, aonde que se juntou os levitas com os músicos? Vai ser na época do rei Davi. Então, a gente vai observar que o rei Davi, ele cria, então, atribui, né, funções, ele encarrega alguns levitas,
e não havia uma família específica, né? Então ele foi atribuindo para algumas pessoas essa função da música, porque ele era músico. Né? Davi era alguém que gostava de música e ele queria adorar a Deus também com música. Mas até a época do rei Davi, então, não há essa ligação entre levita e música. Canto, né, e levitas, né? Então, é com o rei Davi que vai começar, então, a ser institucionalizado, né, essa questão da música, aí, junto com a tribo de Levi. E dentro desse sentido, quando a gente olha para o Novo Testamento, João, capítulo 1, versículo 14, ali João menciona que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou ali também poderia ser traduzida, alguns colocam como tabernaculou, né? Então ele é o nosso tabernáculo. E é um tabernáculo, então, vivo, que está ali entre nós. Então, nós servimos a Jesus dentro do corpo de Cristo, né? Então, todos nós hoje precisamos estar dentro do corpo de Cristo. Um membro que esteja separado, né, ele está precisando aí de um novo nascimento, está precisando se converter de novo. Então, nesse sentido, né, todos nós estamos dentro do tabernáculo, que é Jesus. Então, todos nós hoje somos levitas. Alguns, então, vão levitar, né, vão fazer o seu ministério, exercer o seu ministério na área da música, mas nem todos, né, outros vão exercer o seu ministério sendo um porteiro, né, sendo um recepcionista na congregação, outros ainda vão exercer o ministério, como nós fizemos hoje, evangelizando, né, nas redes sociais. Nessa semana ainda temos aí o dia de finados, né, então vamos montar grupos aí para estar indo distribuir literaturas lá nos cemitérios, né, então há diversas formas de nós exercermos a nossa adoração, de nós trabalharmos dentro desse tabernáculo que hoje, então, é o, dentro da visão do sacerdócio universal dos crentes, né, então ele é um privilégio hoje de todos nós. Então essa segunda falácia, né, esse segundo equívoco, nós precisamos desmistificar. Então, caso os irmãos aí sejam responsáveis pela mídia, na congregação, né, ao invés de colocar levita para o cantor, né, coloca cantor convidado, banda convidada. Eu acho que pega melhor, né, do que a gente colocar algo que pertencia lá à antiga aliança, né, e tu dando uma destinação ali equivocada. Tem aqui algumas referências, né, que nós já mencionamos, aqui a 1 Pedro 2:9, e também número 18:23, onde mostra ali a respeito das atribuições, então, deles, e a gente vai ver que não tem nada a ver com a música ali. Bom, nossa terceira falácia, ela é que adorar é entrar na presença do Senhor. Isso aqui também é algo que acontece, né, na prática. Às vezes nós estamos lá no culto, então agora vamos passar aqui por um momento de adoração. Então a gente tem uma certa liturgia, né, dentro dos nossos cultos, e às vezes quando o grupo de louvor, então, vai assumir para antes da palavra, né, geralmente, não sei como é que é nas congregações dos irmãos, mas via de regra, né, há esse momento ali, né, desse louvor, um louvor congregacional, talvez, e aí usa-se, né, utiliza-se essa expressão. Então agora nós vamos entrar na presença do Senhor, né, nós vamos adorar. E isso talvez até tenha a ver um pouco com aquela noção do próprio tabernáculo que é citado, porque o tabernáculo ele tinha esses níveis, né? Então o pátio, depois o lugar santo dos santos, né? Então você ia aumentando esses níveis ali, né? E você ia entrando dentro do tabernáculo. Mas quando a gente olha para um contexto bíblico, então a ideia de Deus não era que as pessoas só adorassem então quando estavam na presença dele. Tanto que temos aqui algumas referências, deixa eu ter que passar todos aqui, ó. Êxodo 33:9, nós vamos ver aqui que os israelitas adoravam quando a nuvem descia, né? Então a nuvem descia lá sobre o tabernáculo e aí o povo saía para a porta das suas tendas, a gente pode ver na imagem aqui, né, as tendas ao redor do tabernáculo, e aí todos adoravam a Deus ali naquele momento. Mas já Deuteronômio 12:7, ele já vai nos dar um outro contexto ali, onde as pessoas deveriam, na presença de Deus, comer, beber e se alegrar, né, dentro do ambiente ali das festas. Então veja que Deus ele não queria um culto, uma adoração, né, apenas naquele determinado momento onde ele estava ali falando com Moisés, né, ele queria que a vida toda do povo, então, fosse uma vida de adoração. Então, nesse sentido, adorar não é entrar na presença do Senhor. Nós não, agora nós vamos adorar, né, então agora nós vamos entrar na presença do Senhor para adorar. Passou aquele momento ali, musical, o momento de oração, enfim, então agora a gente sai da presença do Senhor, né, e aí outro dia a gente volta, né, no próximo culto a gente volta a entrar na presença do Senhor. Não, devemos nos esforçar para viver na presença de Deus constantemente. É aquilo que Paulo vai mencionar a respeito da oração, né? Quando ele diz de orar em todo o tempo, né? Então, esse orar em todo o tempo é o quê? É ter esse contato, essa comunhão com Deus o tempo todo. E, da mesma forma, essa adoração. Então, nós precisamos estar na presença do Senhor o tempo todo. Existe isso de, né, liga a presença agora, e desliga.
né? Liga, desliga, você entra e sai, né? Isso não é bíblico, né? Isso não é a vontade de Deus. A vontade dele é que nós estejamos o tempo todo na presença. E não apenas estar na presença, na verdade, a presença dele é que está em nós. Tem essa frase que eu citei aqui, é uma música do Voz da Verdade, né? Diz ali, ó, deixou vazio o sepulcro para preencher meu coração. Eu acho essa frase muito, muito bonita, assim, muito poética, né? E uma grande verdade, né? Então, vai lá no sepulcro, o sepulcro está vazio, mas ele saiu do sepulcro para estar no nosso coração. Então, hoje, através do Espírito Santo, a presença dele está dentro de nós. Então, nós não precisamos de um momento de adoração especial, específico, durante o culto ou durante o nosso dia, para que a gente entre na presença dele. Porque o ideal, o, o natural, é que a presença dele está constantemente dentro de nós. E isso não, se isso não tem acontecido, né, então é algo que a gente precisa refletir e como que a gente pode então fazer com que essa presença ela seja constante, porque o objetivo é esse. 1 Coríntios 6:19, um texto que traz ali então que nós, Paulo perguntando, né, não sabeis vós que sois o templo do Espírito? Então, o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Bom, então esses, irmãos, são alguns dos equívocos que a gente precisa desfazer. Então, adorar não tem a ver apenas com música, tem a ver com vida, vida de adorador. Levitas, músicos não são levitas, né? Todos nós hoje somos levitas, todos nós somos adoradores. E adorar não é entrar na presença do Senhor, porque a presença do Senhor ela precisa ser constante. Nós não adoramos para ter a presença, mas nós adoramos porque nós temos a presença dele. E isso nos leva a ter aquele sentimento de humildade, de gratidão, e aí nós o adoramos. E isso justifica, né, ou atinge aquilo que João 4:24 expressa, que Deus é espírito, importa que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Agora, apenas saber do que não é adoração, dos equívocos, não basta, né? Então a gente precisa avançar aqui para ver na Bíblia algumas características aqui que fazem parte do caráter de um adorador por excelência. Os irmãos conhecem aquela música do Nani Azevedo, tem esse título, Adorador por Excelência? Ali o Nani Azevedo, uma bonita canção, né, onde ele fala de algumas atitudes, então, né, de um adorador por excelência. O Adriano já está comentando que conhece, né, eu creio que todos os irmãos conhecem um adorador por excelência. E nosso objetivo aqui, então, né, é justamente reforçar isso, né, refletir, né, com os irmãos. Daqui a pouco a gente vai para a nossa hora da ação. Eu quero ver a opinião dos irmãos também, né, o que é ser um adorador por excelência. Mas eu separei aqui, selecionei 3 características que eu considero que são 3 atitudes básicas aqui para um adorador. A primeira delas é a humildade. Essa atitude é o oposto do orgulho e da soberba, que foram a raiz da queda de Satanás e da consequente entrada do pecado no mundo. O texto de Ezequiel 28, eu já fiz menção no começo, né? Então, nós entendemos que Satanás ele tinha uma função, uma posição muito alta dentro desse negócio da adoração a Deus. Mas o orgulho, a soberba, aquilo tudo entrou no coração dele e isso foi a raiz da queda dele. Então, para que a gente seja um adorador por excelência, para que a gente tenha uma adoração que de fato adore, agrade a Deus, nós precisamos de humildade. Um verso aqui do Salmo 95:6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então aqui o salmista convida, né, a adoração, e ele mostra justamente essa atitude de humildade, né, de se adorar prostrado, de adorar ajoelhado. Esse é um ato simbólico, né, dentro do contexto cultural da época, e mesmo hoje, né, quando alguém se ajoelha perante outra pessoa, então você está reconhecendo que aquela pessoa é maior que você está reconhecendo que aquela pessoa é o Senhor, é o Rei, né? Então, isso dentro de um processo de adoração, a atitude que a gente precisa ter tem que ser pautada nisso. A gente ser grato a Deus, mas de uma forma humilde, né? Nós chegarmos até o ambiente de culto, o ambiente devocional, enfim, né? Com uma atitude, então, de humildade. O Novo Testamento, Hebreus 12:28, traz aqui a mesma conotação. Já foi mencionado lá no início, né? Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então, no momento de adoração a Deus, nós precisamos de reverência e temor. E reverência e temor, na minha visão, então, são um reflexo, né, disso que eu chamo, então, de uma atitude de humildade. Então, pensando a adoração,
enquanto ambiente de culto, né? Quantas vezes nós talvez já tenhamos encontrado, infelizmente, pessoas que estão ali com uma atitude arrogante. Recentemente até eu vi um vídeo de uma certa cantora, agora nem lembro quem, que aí fez descer lá do púlpito, né? Era uma espécie de palco, assim, né? E aí pediu para descer todo mundo, os obreiros, tudo lá, porque ela precisava colocar a banda lá e montar os instrumentos, e de certa forma virou um show aquilo, né? E depois aquilo ia ter ainda a pregação, né? Era um culto, era um ambiente de culto. Então saiu completamente, assim, fora da liturgia, e tomei um susto agora, irmãos. Abriram a porta aqui. Enfim, deixa eu retomar meu raciocínio aqui. Então saiu completamente do ambiente de culto, né, que se estava tendo ali naquele momento, e isso mostra o que? Uma atitude de arrogância, uma atitude de orgulho, né, tipo, agora vamos fazer aqui, é a hora do show, né, e infelizmente isso é uma prática comum, né, dentro de algumas igrejas, né, dentro de alguns eventos, né, principalmente quando a gente trata aqui de jovens, né, muitos têm essa visão de que a gente precisa, de alguma forma, parecer uma festa, parecer um evento, né? Parecer com o mundo para tentar atrair os jovens, né? Eu acho que esse é um caminho errado, um caminho equivocado, porque a gente tem que ganhar eles pela palavra, né? Pela verdade do evangelho. E se você tentar ganhar eles com eventos, né? Você não vai conseguir, né? Você, enquanto líder ali, talvez não vai ter condições até financeiras, né? De estar sempre fazendo um evento, fazendo um show, né? Todo grupo de jovem, um show, um evento assim dessa natureza. Então, eu creio que não seja a melhor atitude, né? Você ter isso, na verdade, de alguma forma até incentiva esses cantores e músicos, e até mesmo pregadores, né? Que ali parece que são como se fossem aqueles palestrantes, né? E a grande verdade é que não é para ser assim, né? O evangelho, ele é simples, e a gente precisa, então, adorar a Deus no ambiente de culto, no ambiente devocional, no ambiente da vida cotidiana, com reverência e temor. E o autor aos Hebreus finaliza ali dizendo, né, não está aqui na imagem, mas os irmãos podem ver ali o versículo 29, pois o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Então, todas essas atitudes que saem da humildade, que vão para o oposto, né, então elas acabam sendo destruídas, consumidas. E Lúcifer é um grande exemplo disso, né? Não teve humildade e caiu, e grande foi sua queda. A segunda atitude que eu considero importante, então, também para a adoração é zelo e dedicação. Em outras palavras, do jeito certo e melhorando sempre. Então, é uma frase que eu já ouvi bastante, principalmente quando as pessoas vão cantar, por exemplo, e aí elas dizem assim, eu não ensaiei, né, mas é para Deus, né, é para Jesus, ele vai entender. Eu acho que tem que ser justamente o oposto, né, já que nós estamos fazendo para Jesus, aí tem que ser algo bem preparado, bem produzido, bem ensaiado, né, porque é para Deus, é para Jesus. Então a gente precisa valorizar aquilo que nós estamos fazendo para Deus, e isso é zelo e dedicação. E há um versículo aqui, em Sofonias, capítulo 3, versículo 10, onde ele está falando a respeito do contexto escatológico, né, onde ele vai chamar, então, os seus adoradores. E o versículo, eu destaco aqui, então, é o versículo 10, onde diz, da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão me trarão sacrifício. Zelosos adoradores. Então, olha como Deus se refere aos seus adoradores, né? Com zelo. E a atitude de zelo, então, é justamente esse esmero, né? É você tentar fazer da melhor forma. É você ir melhorando. E, por exemplo, os irmãos estão aqui participando desse curso, né? E estão se dedicando, né? Estão demonstrando esse zelo. Os irmãos querem melhorar as suas aulas, querem melhorar a vida espiritual, enfim, né, a liderança. Então, tudo isso é uma atitude de adoração a Deus. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje, 11 horas da noite já praticamente, né, tendo esse momento aqui de estudo, esse momento de conversa, isso é já uma atitude de zelo e dedicação. E uma segunda referência que eu menciono lá no material é Lucas 7, 36 a 50, onde Jesus ele vai ser convidado por uns fariseus para jantar, e a gente vê que esse fariseu fez tudo errado. Então, quer dizer, não teve zelo nenhum, né? Então, era como se fosse ali um momento de culto, né? Ele chamou Jesus, né? Trouxe a presença de Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu evento, né? Que era um jantar ali. Provavelmente tinha muitas outras pessoas ali. Esses jantares eram práticas comuns aqui, né? Das pessoas aí do Novo Testamento. Aí faziam e convidavam todas as pessoas importantes, né? Para mostrar que eles eram pessoas bem
conceituadas, bem relacionadas. E Jesus, possivelmente isso foi na cidade de Naim, que esse jantar aconteceu. Jesus havia ressuscitado, né, o filho lá da viúva, então Jesus era uma personalidade, né, em evidência ali na cidade. Então esse fariseu convida Jesus, mas ele não dá nenhuma honra, então ele não faz a coisa do jeito certo. Como coloquei ali, né, fez tudo errado. Para começar, ele não reservou um lugar para Jesus, não reservou o melhor lugar, né, não deu essa prioridade para Jesus. A gente vai ver ali no contexto do capítulo 7, que Jesus teve que procurar um lugar, né, para se sentar. Então, quer dizer, não teve uma prioridade. Aí depois aparece essa segunda personagem, né, que é esta mulher. E essa mulher, que a Bíblia apenas menciona que era uma pecadora, ela vai adorar Jesus, então, de uma forma correta. Então, aqui eu enfatizo essa referência para mostrar que não basta você fazer a coisa com uma intenção correta, né, uma intenção apropriada, você tem que fazer a coisa também de um modo certo. Então, se você vai adorar a Deus através da música, através do louvor, você precisa se dedicar, você precisa ensaiar, você precisa melhorar, né, no domínio do seu instrumento, no domínio das técnicas vocais, enfim, o que for, né. Se você vai preparar uma aula, né, vai ministrar uma aula para adolescentes, para jovens, para a igreja, para obreiros, enfim, você precisa melhorar, você precisa se capacitar, estudar. Então, isso é o jeito certo, né, que a mulher fez e o fariseu não fez. E os irmãos depois podem estudar esse texto, é um texto muito rico, né? Aí Jesus vai falar aqui com esse fariseu, né, que ele tinha feito tudo errado, ele não lavou os pés de Jesus, ele não deu o ósculo, né, não saudou a Jesus de forma devida. Então, muitos erros aqui no culto, podemos dizer assim, que o fariseu estava prestando a Jesus. Então, não basta convidar Jesus para o teu culto, você precisa fazer esse culto da forma certa. Lá no Antigo Testamento tem também uma outra referência que eu lembro, que em 2 Samuel vai falar de quando o rei Davi trouxe a arca, né? Havia um jeito certo, havia uma forma certa de conduzir a arca. Por isso que Uzá, que era o que estava ali conduzindo, né? Uzá e Aiô estavam conduzindo a arca num carro de bois novo. E a forma correta de conduzir a arca era o quê? Os levitas, né? Deveriam colocar os, os bastões, né? As varas ali na arca e carregar sobre os ombros, né? Essa era a forma como a Bíblia mencionava que deveria ser conduzida a arca. E eles simplesmente fizeram a moda dos filisteus, né? Os filisteus tinham feito dessa forma. Colocaram a arca num carro de bois e estavam indo lá, conduzindo essa arca. E aí, num determinado momento, os irmãos conhecem a passagem, né? A arca parecia que ia cair, né? Um solavanco, um buraco da estrada, e Uzá põe a mão para segurar a arca. E aí ele foi ferido, né? Deus o fulminou ali naquele instante. Então, a intenção deles era boa, né? Estavam trazendo a presença de Deus de volta para o povo. Mas a forma que eles estavam fazendo aquilo era uma forma errada. Então, zelo e dedicação são fundamentais para que a gente faça a coisa certa, com a intenção certa e do jeito certo. A terceira atitude, a atitude da sinceridade. A palavra sinceridade, né, a origem dela é sincera. Tem várias histórias, né, a respeito da origem dessa palavra. Uma que me parece apropriada é de que, no passado, os vendedores de vasos, por exemplo, eles passavam uma cera, um vaso que era usado, né, então tinha marcas de uso, estava riscado, enfim, então passava-se uma cera da mesma cor dele para cobrir aquelas marcas. Então era algo que estava maquiado, né, podemos dizer assim. Então, mascarado aquilo, né. Então a sinceridade é o que? É você estar sem máscara, sem hipocrisia, com aquilo que a Bíblia menciona assim, com inteireza de coração. Então aqui, no ponto anterior, falamos da forma correta de se fazer, né? E agora nós estamos falando aqui da intenção correta. Sinceridade tem a ver com a intenção do teu coração. Por que tu está adorando a Deus daquela forma? Qual que é o teu propósito, teu objetivo com aquilo? Segundo a Crônicas, vai mencionar o rei Amazias. O rei Amazias, aqueles reis, né, sempre tem algumas frases ali interessantes sobre eles. E sobre o rei Amazias, a segunda crônica, diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas sem inteireza de coração. Então, chama atenção, né? Um rei que fez o que era reto, quer dizer, ele fazia aquilo que era certo. Provavelmente adorava a Deus, né? Fazia os sacrifícios certos que deveriam ser feitos, tratava bem os levitas, os sacerdotes. Então, havia coisas retas dentro do seu governo, mas o coração dele não estava inteiramente naquilo. Então, não havia uma sinceridade real naquilo. Então, a Bíblia menciona que ele foi reprovado por Deus, foi rejeitado, porque apesar de fazer o que era certo, não estava fazendo com interesse de coração. No Novo Testamento, aqui nós temos 2 versículos, o João 4:24, que nós já mencionamos. É importante que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Sinceridade tem a ver com verdade. Colossenses 3, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Então, fazer com essa inteireza de coração.
E um outro ponto aqui importante, Mateus 6:1, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Fazer a coisa certa, obras de justiça, né? Ajudar os pobres, os necessitados. Mas se você está fazendo isso diante dos outros para ser visto por eles, então isso já, para Deus, isso não está valendo. Então você está fazendo uma adoração, você está tendo uma atitude de adorador, mas você precisa entender, né, qual é a sua intenção com aquilo. Minha esposa tem ministrado muito ao longo dos anos da minha vida. Deus usa bastante as nossas esposas. Não sei se todos os irmãos aqui são casados, hoje estamos só em homens, né? Mas as esposas são bênçãos na nossa vida, né? E há um tempo atrás a minha esposa mencionou a respeito de redes sociais, né? De coisas que a gente faz e aí posta, né? Por exemplo, um convite para pregação. Aí os irmãos fazem um banner para divulgar e aí você vai lá e divulga aquilo. E eu confesso que eu colocava todos os dias, tipo, né? Porque aí depois eu fiquei até me questionando, mas por que isso, né? Parecia que era uma coisa assim, eu não posso ver o meu status vazio lá, sem nada lá, né? Então tem que postar alguma coisa, postar uma frase, postar um versículo, postar um banner, né? Qualquer coisa para ocupar os status ali. E aí ela falou assim, pode dar impressão, talvez não seja isso, né? Precisa ver o teu coração, mas pode dar impressão, assim, de um orgulho, né? De, olha, eu sou pregadorzão aqui, né? Cheio de agendas, cheio de convites aí para pregar. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo. Muitas vezes não basta a nossa atitude, né? Mas também como que vai ser vista, né? Essa imagem perante os outros, perante a sociedade. E aí depois eu analisando aquilo, fiquei até pensando que talvez no fundo, né, tivesse isso, né, de você gostar de estar em evidência, de você querer mostrar para os outros, né, olha, estou pregando, né, estão me convidando, né, eu prego bem, enfim, e esse é um problema, né, que o segundo a Timóteo, né, Paulo escrevendo a Timóteo fala isso, né, dos homens dos últimos dias, né, egoístas, amantes de si mesmos, né, então a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque são pequenas coisas, mas que se a gente não cuida, né, se a gente não faz essa análise diária, cotidiana das nossas atitudes, a gente pode daqui a pouco estar alimentando ali um leãozinho, né, que vai acabar crescendo e vai acabar destruindo muita coisa. Então, a intenção do nosso coração, nas nossas atitudes de adoração, ela é importante. Bom, e como é que a gente faz, então, para que essa sinceridade, para que essa humildade, enfim, aconteça? Precisa ser sem máscaras e precisa ser debaixo da unção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem queimará da nossa vida as falsas motivações para a adoração e nos guiará à verdadeira adoração. Então, quando nós estamos, como nós estamos fazendo aqui, né, esse estudo, a gente já viu sobre a oração, vimos sobre a leitura bíblica, quando nós estamos com essas disciplinas espirituais em dia, então a gente está com a casa limpa, né? O Espírito Santo tem prazer em habitar dentro de nós. A presença de Deus, ela arde dentro de nós. E aí esse fogo do Espírito Santo, ele trata de queimar essas impurezas. Perfeito, a gente sabe que nunca vamos ser aqui, né? Mas ser cheio do Espírito Santo, né? Ter essa presença diária do Espírito Santo vai fazendo com que a gente vá melhorando. E o versículo citado aqui, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui tem um contexto de adoração musical, como nós mencionamos, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja que tudo isso é resultado, é reflexo de ser cheio do Espírito Santo. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ele vai queimando as intenções erradas, as intenções incorretas, e ele vai nos tornando, então, cada vez mais parecidos com Cristo, né? E nós vamos, então, tendo uma adoração melhor, e vamos nos tornando, então, o adorador por excelência ali, que a canção do Nani Azevedo coloca. Então é isso, meus irmãos. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Terminamos bem no horário, olha, 11h02, cronometrado, começou mais ou menos 10h02, deu uma horinha aí. Depois, na hora da edição, eu coloco numa velocidade um pouquinho maior para ficar um pouco mais curto. Eu acho que eu ando meio ansioso, né? Viciado em ouvir vídeos assim no YouTube em velocidade 1.5, 1.75. A gente parece que vai ganhando tempo, né? Mas, enfim. A gente vai finalizar aqui, então, a nossa gravação para colocar lá no YouTube. E aí nós vamos fazer essa reflexão aqui com os irmãos que estão hoje aqui, refletindo sobre as características do adorador por excelência, né, o que falta ainda para cada um de nós aqui atingir, né, ou melhorar nesse patamar, e também o que a gente pode fazer nessa semana para
para tentar evoluir nesse quesito. Os irmãos que estão vendo isso aqui no futuro, né, talvez você está assistindo isso aqui para se preparar aí para lecionar essa lição no discipulado jovem, na sua congregação. Esse momento de oração é importante fazer em microgrupos, né, talvez você esteja fazendo com todos os jovens, né, então você pode dividir em grupos de 3, 4 jovens, para que todos possam ter a oportunidade ali de falar, de conversar entre si, né, e fazer esses combinados ali, de como que eles podem ir melhorando, evoluindo, né. E agora, falando para quem está assistindo, então, aqui a gravação no YouTube, você também pode interagir aqui, né, pode deixar nos comentários aí o que você achou desse conteúdo, pode compartilhar com a gente aí, né, se você é um adorador por excelência, quais outras características você acha que também um adorador por excelência precisa ter, e também pode curtir o vídeo, compartilhar, né, enviar para os outros professores aí da sua congregação, e se inscrever no canal aí, deixar o like, né, então tudo isso aí é importante, vai ser um prazer aí conversar com os irmãos aí nos comentários. Então, para você que está aí no YouTube, um forte abraço, e nós nos vemos no próximo vídeo.